Eu tenho aprendido e tenho estudado que, na verdade, a gente não vive uma era de mudanças. Pode parecer um trocadilho de palavras, mas eu acho que a gente vive uma mudança de era. E cabe a nós, cada um a seu jeito e a sua forma, né, fazer o melhor uso desse momento de colaborar e contribuir com essa mudança. Seja em que área for, e aí a gente não está falando só de tecnologia, está falando de mudança de mindset, está falando de mudança de postura profissional, está falando de mudança de relacionamento. Então a gente está vivendo, de novo, uma grande oportunidade. A gente está no meio de uma transição. Isso às vezes dá receio, dá medo, da insegurança, mas isso também é bom, porque motiva a gente a querer saber mais como enfrentar esse desafio. A gente hoje vive um mundo que é muito singular. Não sei quem tem tido a oportunidade aí de ler, né, ou de ver o que está acontecendo nesse mundo que está em constante transformação. A gente vive num mundo chamado mundo singular, em que a gente pensa que muitas das coisas que eram impossíveis há um tempo atrás, hoje elas já são possíveis. Eu, por exemplo, lembro que quando eu era mais jovem, não tem tanto tempo assim, riram de novo, né? Não tem tanto tempo assim, eu assisti um desenho dos Jetsons. Alguém aqui? Quem aí viu o desenho dos Jetsons? Levanta o braço aí, ó. Uma opção de nego entregando a idade aí, né? O desenho dos Jetsons, por exemplo, tinha algumas coisas lá que eram impossíveis, não era? Eu lembro, por exemplo, que o Jetson, que era o pai lá da família, ele tinha um carro voador. Só para contextualizar, Hanna-Barbera, quando criou os Jetsons, foi na década de 60, quando eu também não era nascido. Mas eu vi depois, lá na Globo. E aí, cara, em 60 o cara já imaginava um carro voador. O Jetson já falava com o patrão dele através de uma câmerazinha de vídeo, que era como se fosse o nosso Skype hoje. O Jetson já tinha uma empregada que era um robô. Isso tudo nós estamos falando da década de 60. Eu ficava imaginando, esse Hanna-Barbera deve fumar uns negócios meio esquisitos para pensar nisso aí. Mas ele era um cara que já estava um pouco à frente. E ele já pensava em coisas que eram teoricamente impossíveis, mas que de repente motivavam eles a pensar fora da caixa. Que é uma das coisas que a gente tem que se acostumar a fazer. A gente hoje vive num mundo em transformação. A cada dia surgem coisas novas e cabe a nós buscar entender dessas coisas novas, tanto nos aspectos das organizações, como nas nossas profissões, como nas nossas relações. Tudo muda todo dia. Parece até aquela música do Raul Seixas, né? Que cada um de nós tem que ser uma metamorfose ambulante. Porque nada é igual um dia após o outro. Isso está impactando na nossa carreira. E nós, administradores, temos que estar atentos a isso. Não dá mais para administrar como era há um tempo atrás. Não significa que é melhor ou pior, significa que precisa ser diferente. Isso nos demanda ser um profissional mais adaptável. Isso significa que a gente tem que estar mais antenado com as coisas que estão acontecendo. Não adianta mais você ler um livro e achar que sabe tudo. Não adianta você ler aquele livro e outro, e outro, e outro. E até aquele que não era tão bom, mas que te fez refletir que aquele não era tão bom. Então isso demanda de nós mais tempo e mais necessidade de acompanhar essas transformações. Talvez